Pessoal, vamos lá. Nessa aula nós vamos falar sobre restrição orçamentária. Mas o que é isso, professor? Bom, como o próprio nome sugere, significa orçamento restrito. Ou seja, você tem uma determinada quantidade de dinheiro disponível para gastar aí com alguma coisa, com algumas coisas, né? E aí você vai ter que fazer algumas escolhas. Por quê? Porque a quantidade de dinheiro que você tem disponível naquele momento, ela é única, ela é fixa. E a gente representa até, inclusive, por um que significa 100%, tá? Não importa a quantia de dinheiro, você tem 100% daquele valor que você deverá alocar, por exemplo, entre um ou mais bens, tá? Para efeito didático, nós costumamos chamar isso de cesta de consumo e nós vamos representar essa cesta de consumo por dois bens, dos quais chamaremos de bem x1 e bem x2, sendo que x1 vai representar a quantidade alocada do bem 1 e x2 a quantidade do bem que você queira comprar, tá? do bem do tipo 2. Tá? Então, na teoria do consumidor, este escolhe a melhor cesta de bens que pode adquirir. E veja bem, ó, melhor refere-se à sua preferência, ou seja, aquilo que você quer comprar, aquilo que você gosta mais, aquilo que você deseja comprar. Poder adquirir refere-se à sua restrição orçamentária. Então, uma coisa é você querer comprar alguma coisa, outra coisa é você ter condição de comprar aquilo ou não. Como que a gente representa isso? Olha só, como eu falei, nós temos dois bens, o bem 1 e o bem 2. Tá? Esse bem 1, a quantidade desse bem é representada por x1, a quantidade que você vai comprar, e x2 é a quantidade que você vai comprar do bem do tipo 2, tá? E o P representa o preço de cada um desses bens. Então, P1 é o preço do bem 1 e P2 é o preço do bem 2. Como que nós fazemos isso? Olha só, P1 vezes X1 significa o preço daquele bem 1 multiplicado pela quantidade daquele determinado bem, daquela determinada mercadoria que você vai comprar, mais o preço do segundo bem, vezes a quantidade desse bem que você vai comprar, tudo isso, gente, vai ter que ser menor ou igual a M, sendo esse M o valor em dinheiro que você tem disponível para adquirir, para comprar pelo menos um desses bens ou para comprar os dois bens. E por aqui, gente, a gente consegue ver que isso está diretamente relacionado com uma escolha, com trade-off, com a ideia de abrir mão. E sempre que a gente faz uma escolha, a gente tem que abrir mão, existe um preço a ser pago, tá? Então, Px1 é a quantidade de dinheiro gasta com o bem 1 e Px2 é a quantidade de dinheiro gasta com o bem 2. A quantidade de dinheiro gasta nos dois bens não pode ultrapassar a M, porque M é a quantidade total de dinheiro que você tem disponível para adquirir ou x1 ou x2 ou uma quantidade de cada um desses bens, tá? As cestas de consumo que o consumidor pode adquirir aos preços P1 e P2 são aquelas cujo custo não é maior que M, tá? Então você só vai conseguir adquirir cestas com valores e quantidades que estejam dentro do equilíbrio, ou seja, não pode ultrapassar o seu orçamento, tá? Por isso que nós falamos restrição orçamentária. O dinheiro é o dinheiro que você tem disponível a ser alocado nessa cesta de consumo, no bem 1 e também no bem 2. Tá? E essa cesta de consumo, nesse caso composta por esses dois bens, elas vão representar o seu conjunto orçamentário, que a gente vai ver na próxima aula depois.